das boas obras. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16. Boas obras, segundo as Escrituras. Nós vimos esta parte. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Pronto, a gente viu isso. Hoje nós vamos ver que não as que, sem autoridade da palavra, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então hoje nós vamos ver que nós vimos que é somente as obras que são orientadas, ordenadas pela palavra de Deus. E não, veremos hoje, não são boas obras aquelas que sem a autoridade da palavra são aconselhadas pelos homens, mesmo que eles sejam movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Mesmo que tenha as maiores e melhores intenções, não são boas obras diante de Deus, quando elas não estão enraizadas, fundamentadas nas Escrituras. Veja, por exemplo, o que diz Mateus, capítulo 15. Nós vamos ver em Mateus, capítulo 15, que as obras dos homens para com Deus, que as obras de homens para com Deus são adorações ao próprio Deus vã, que não valem de nada. As obras dos homens, inventadas pelos homens, são adoração vã. Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2, veja o que diz. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então observe, o Senhor Jesus Cristo aqui está sendo confrontado pelos fariseus e escribas, dizendo que os discípulos de Jesus estavam pecando porque eles não cumpriam as tradições dos anciãos. Veja o que Jesus Cristo diz no versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Então, Jesus Cristo mostra claramente que é o mandamento de Deus que precisa ser cumprido. E quando você prioriza a tradição do homem, você acaba atingindo, confrontando os mandamentos de Deus. O que Jesus Cristo está aqui é dizendo que os homens, quando criam suas próprias obras, formas de adoração, elas acabam se desfazendo dos mandamentos de Deus. O temor a Deus só é uma expressão de boas obras quando advém dos mandamentos de Deus e não dos homens. Por isso que em Isaías capítulo 29, abram aí Isaías capítulo 29, o versículo 13, veja o que diz. Isaías 29, 13, diz assim: o Senhor diz: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinamente aprendeu. Veja, que o temor a Deus, ele é a expressão justamente das boas obras. Quando as pessoas criam seus próprios mandamentos, quando eles maquinam coisas para que eles observem, para que eles
sirvam a Deus, porque infelizmente é isso. Os homens criam mandamentos na intenção de adorar a Deus. Olha, não use isso, não toque nisso, não. E eles vão colocando coisas em cima de coisas. E achando que dessa forma estão adorando a Deus. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês com os lábios me honram, com a boca se aproximam de mim, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque o temor de vocês não consiste nos mandamentos de Deus, mas nos mandamentos de homens. Então as obras, as boas obras, elas não podem ser misturadas com preceitos, costumes, ensinamentos de homens. Só e apenas da palavra de Deus. A falta de conhecimento verdadeiro leva a obras injustas. E muitas vezes fazem isso em nome de Deus. Acreditam piamente que estão ali fazendo a vontade de Jesus, honrando Jesus. Aí perseguem pessoas, xingam pessoas, odeiam pessoas, abandonam e se gabam ainda por cima por acharem que estão cumprindo a vontade de Deus. Jesus Cristo profetizou a respeito desse comportamento no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 2 e 3. O Evangelho segundo João 16, 2 e 3. Veja o que diz: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então veja, muitas pessoas acreditam que estão prestando culto a Deus quando magoam e ferem pessoas, quando ignoram a dor do outro e acham que não, mas porque se acham melhor, acabam acreditando que estão fazendo a vontade de Deus. Jesus Cristo disse que é porque eles não conhecem de fato. Não conhecem o Pai, não conhecem a Ele, porque se conhecessem, não agiriam assim. Os rituais, esses rituais cheios de formalidade, de obediência ao que é externo, de obediência ao que é visível, e não a uma obediência íntima e pessoal, não passa de feitiçaria, não passa de bruxaria. Está vendo esse ritual que nós fazemos aqui todos os domingos? Saímos de nossa casa, vamos lá adorar o nosso Deus, chega aqui, tem um momento do Senhor, a ti invocamos, Senhor, a ti confessamos, Senhor, a ti louvamos, agradecemos, e depois, Senhor, tu que falas, depois, Senhor, a ti respondemos. Todo esse ritual que vem fundamentado nas Sagradas Escrituras, se for vazio de uma vida com Cristo, se for dissociado de uma comunhão com Deus, de uma obediência fora desse ritual, não passa de feitiçaria aos olhos de Deus, não passa de idolatria. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23. 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23. Saul foi ordenado a destruir todos os amalequitas, e aí resolveu poupar o rei, os bois gordos, alguns tesouros, e aí Deus confronta ele pelo profeta Samuel. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Por quê? Ele pegou os bois gordos, porque ele olhou e disse: nossa, está aqui, está um churrasco daqueles. Ele pensou em usufruir de toda aquela riqueza, pegou os bois gordos. Quando Samuel confrontou,
por que você não matou? Deus não disse que você destruísse tudo? Aí ele, não, mas é porque eu pensei em sacrificar esses bois gordos ao Senhor. Aí Deus diz isso. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Vistos que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja que comparação Deus faz. Quer dizer que eu dei uma ordem e você não obedeceu, mas queria sacrificar, como se quisesse substituir a desobediência pelo sacrifício. Deixa eu dizer para você uma coisa: essa rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então Deus não aceita, meus irmãos. As boas obras é igual a nota falsa, uma cédula falsa. Para que serve uma nota de R$100 falsa? Para enganar? Então não adianta, porque uma hora você não vai conseguir enganar, e as consequências virão contra você. Mas as obras aparentemente boas, são iguais a uma nota falsa, uma cédula sem valor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, Colossenses 2, do 20 ao 23, diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, observe a cédula falsa, observe a nota falsa. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, têm aparência de real, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, um rigor de uma crença exagerada. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então as boas obras, elas precisam estar fundamentadas nas Escrituras. Elas precisam ser genuínas, verdadeiras. Uma boa obra pode invalidar todas as obras más. E muitas obras boas dos homens, aos olhos dos homens, manifestam a ausência das obras boas em Cristo. Por exemplo, o fariseu e o publicano. Alguém aqui lembra dessa história, dessa parábola do fariseu e do publicano? Ninguém lembra, não? Quem lembra? Quem lembrar, fale aí, por favor, para a gente como é ela. O fariseu se achava melhor do que o publicano, e o publicano dizia: ser propício a mim, Senhor, pecador. E o fariseu dizia: não sou como este homem, que achava que ele dava a oferta e fazia tudo, era justificado. Mas Deus se agradou da atitude daquele pecador, porque reconhecia em si mesmo que ele era um pecador e precisava ser reconciliado com Jesus. Isso mesmo. Então observe, o fariseu achava que tinha muitas obras boas a apresentar a Cristo, e foi apresentar. O publicano achou que não tinha nenhuma obra boa, e foi pedir perdão a Deus. Pois justamente ele tinha a obra boa, que resolve todas as más que ele tinha, né, que faz com que sejam perdoadas. E o fariseu não tinha uma obra boa. Olha só o que diz em Lucas capítulo 18, do 9 ao 14.
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha, ele citava o nome de Deus na oração. Ele na oração se direcionava a Deus. Quem ouvisse diria que ele estava orando de si para Deus. Jesus Cristo disse não. Ele estava orando de si para si mesmo. Ele só usava o nome de Deus, mas não era para Deus. Ele orava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como estes demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exaltará será humilhado. Tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então veja só, o que são as boas obras? Você faz um monte de coisa, você é fiel rigorosamente em tudo, mas se acha melhor do que o seu irmão, melhor do que aquele que você considera indigno. Perdeu o valor de toda a obra, de tudo que você fez diante de Deus. E aquele que de fato é um problema, que você acha que é o fraco da questão, está dizendo: Deus, misericórdia, Senhor, porque eu sou assim. E aí Jesus Cristo diz: olha a boa obra aqui e ali nenhuma delas. A certeza das boas obras não está no praticante, mas em quem o praticante está. É preciso entender isso. As boas obras não estão em você. As boas obras estão em quem você está. Em Jesus. No capítulo 15 do Evangelho segundo João, o versículo 5 e 6, Jesus deixa isso bem claro, quando ele diz assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vocês vão poder ter boas obras quando vocês estiverem em Cristo, e Cristo em vocês. Aí sim você terá boas obras. Sabe por quê? Porque se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Então para nada vale essa pessoa. Irmãos, até uma oração ao Senhor é uma boa obra. Agora eu pergunto: existem orações ao Senhor em nome de Jesus que não são boas obras? O que é que vocês me dizem? Se alguém sabe me responder isso daí, por favor, pegue o microfone. Pega aí de novo, irmão. Aquela pessoa que ora a Deus querendo coisa do seu próprio interesse. Então não vai ser justificada por Deus, porque ele não está agradecendo alguma coisa ou pedindo algo, assim, por uma doença, por algo assim. Não, ele quer coisas para ser seus prazer. Aí isso não vai ser justificado. Isso. Tem várias formas que você de repente observa, e esta é uma delas, que até uma oração pode não valer nada diante do Senhor. Veja só o que é que diz Mateus capítulo 7.
versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, ou seja, nem todo o que me invoca, nem todo o que ora a mim, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, outra forma de você perceber que a sua oração não é uma boa obra, é quando você não vive no Senhor. Você só tem palavras, você não tem atitudes, comportamentos que agradam ao Senhor. Veja só o que diz Provérbios, capítulo 28, o versículo 9. Quão sério é isso? Ninguém engana a Deus com orações, com palavras bonitas. Deus conhece a vida de cada um. Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja só, às vezes que a gente diz assim, eu prefiro estar em outro lugar, a estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. Quando a gente se comporta assim, ou quando alguém vai falar da palavra de Deus para a gente, e a gente ignora, não dá ouvidos, não atende, a Bíblia diz que quando a gente orar, Deus vai abominar as nossas orações. E em referência ao socorro aos perdidos, aos aflitos, isso é uma boa obra? Socorrer os perdidos, os aflitos, aliviar o tormento deles, isso seria uma boa obra? Com certeza. Deixa a irmã. Com certeza, se for feito de coração, com amor, é uma boa obra, sim. Sem esperar nada em troca. Isso. Muito bem, irmã, porque eu ia perguntar isso. Deixa a irmã continuar e me responder uma segunda coisa. Mas é possível de que esse socorro, essa assistência, esse cuidado aos aflitos e necessitados também possa não ser uma boa obra diante de Deus? Com certeza. Tudo aquilo que é feito por amor de ação, para aparecer, para ganhar aplausos, não é boa perante os olhos de Deus. Isso. É o que Jesus Cristo diz aqui, em Mateus ainda, capítulo 7, do 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, boa obra, né? Profetizando em nome do Senhor. E em teu nome não expelimos demônios. Olha, livrou muitos dos tormentos que os demônios causavam. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Nossa, aliviou a dor e o sofrimento de muita gente. Mas não eram boas obras, porque praticavam a iniquidade, porque não viviam Cristo, porque não tinham um comportamento que mostrava obediência e comunhão com Cristo. Aí Jesus Cristo diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Confirmando isso, você vê em Provérbios também, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Então tudo que o perverso faz e todas as orações que ele lança ao Senhor são abomináveis, mas a oração dos retos é o contentamento do Senhor. Veja, aonde estão as boas obras? Na vida que você tem com Cristo. Separado de Cristo, por melhores que sejam as obras, por maiores que sejam as intenções, será a abominação diante do nosso Deus. Os irmãos quiserem comentar alguma coisa? Caso não, eu quero deixar uma tarefa de casa para os irmãos. Eu gosto de fazer isso e sempre que eu me lembro, eu faço. Que os irmãos
me expliquem uma coisa. Pregar o Evangelho é uma boa obra, não é? Mas podemos pregar o Evangelho de qualquer maneira? Isso daí seria agradar a Deus? Isso daí seria agradar a Deus? Teria algum resultado bom nisso? Porque, veja só, o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, do 15 ao 18, e é o que eu deixo de tarefa para os irmãos estudarem e trazerem a resposta para mim. Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 1, do 15 ao 18: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdias, sinceramente, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E aí, é válido um pregador desse? A gente diz não, né? Mas o apóstolo Paulo diz sim. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então Paulo disse que ficava alegre quando via esse tipo de gente pregando. E aí, a boa obra é uma pregação. Mas aí, como entender esse versículo? Eu quero que os irmãos reflitam, meditem e me digam se aonde está a importância de você considerar até pessoas que pregam assim, tá? Porque vai ser o assunto do próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe os irmãos e vamos nos cumprimentar para nos despedirmos.